Olá, quinto ano, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula de geografia hoje, conforme nosso planejado, né? O nosso planejamento. E hoje são poucas páginas, porém nós temos aí um textinho e algumas pesquisas para fazer. Por isso que a Pro resolveu passar para vocês da página 22 até a página 25. O nosso planejamento iria até a página 29. Só que a página 29 vai entrar em um outro assunto e eu prefiro trabalhar com vocês a semana que vem e já dar seguimento, tá? A esse outro assunto, ok? Então, nós vamos dar início aqui à página 22. Nós trabalhamos com a página 21 a semana passada, né? No qual vocês tinham que elaborar aí uma história em quadrinho sobre a vida do senhor Consolato Laganá, né? Sobre a vida desse imigrante, né? Que chegou aqui no Brasil e tudo que ele passou, o que ele viveu para poder trabalhar aqui no Brasil, né? E quem leu, né, o textinho que eu pedi para ler, e aí ia fazer essa história em quadrinho. Terminando a história em quadrinho, gente, vocês deveriam vir para cá, para quê? Para escrever uma legendinha referente a essas crianças. Embaixo aqui tem uma linha no qual vocês deveriam escrever a etnia, a raça, né, dessas crianças, tá bom? Então, a imagem número 1, ela é o quê? Uma africana linda, né? Que sorriso lindo, cabelo lindo, cor linda, que a Pro ama. Então, é uma africana, tá bom? Então, vocês vão colocar aqui. Aqui tem outra lindinha, com o zoinho rasgado, olha lá, que graça de criança também, né? Ela é o quê? Uma asiática, tá bom? Não coloquem, é japonesa, é chinesa. Não, ela é asiática, tá bom? Porque ela nasceu lá no continente asiático, tá certo? Esse daqui, gente, a gente vai definir ele como um garoto branco, tá bom? Um menino branco, que é lindo também, tá bom? Uma graça, sorriso, ó, sorrisinho bem pacatinho, mas um olhar bem sereno. Então, branco, tá bom? Porque essa atividade é para vocês colocarem mesmo as etnias dessas pessoas, né? As características, né, dessa pessoa. Então, você olhou, você sabe que é africana, asiática. Esse é branco, pode, né? Deve ter aí descendentes da Europa ou aqui mesmo do Brasil, né? E aqui são as nossas queridas crianças indígenas, né? Também tá fácil, tá? Indígena, olha lá, toda coloridas, trabalhadas, né, na pintura. Eu acho lindo esses cocadelas, né, esses enfeites, são lindos. Então, indígenas, tá bom? Então, vocês vão colocar aí, tá? A legenda para cada um deles, colocando o quê? A etnia de cada um, a raça de cada um, africano, asiático, branco e indígena, tá certo? Vamos lá para a questão 26, ó. As pessoas das imagens acima representam algumas das diferenças das etnias que formaram a população brasileira. Indique cada uma delas usando as palavras indígenas, branco, asiático e africano. Foi o que a gente acabou de fazer aqui, tá certo? 27, gente, se vocês conseguirem aí na casa de vocês, conversem com os pais de vocês e responsável sobre a origem dos seus antepassados, para vocês verem quais são vamos colocar assim, as etnias aí que tem na sua família, tá? Só conversa, não precisa anotar em nenhum lugar. Pergunta para o pai e para a mãe, qual é a minha descendência? Pai, qual é a minha descendência? Tá certo? Como a Pro falou uma vez, a Pro, ela tem descendentes de escravos, né? Meu tataravô e bisavô foram escravos. E a minha mãe, por parte da minha mãe, a minha bisavó, era ela índia, tá? Então, assim, eu tenho essa mistura aí, né, no meu sangue, tá? Então, tenho sangue aí africano e tenho sangue indígena também, correndo aí nas minhas veias, né? E parte de pai, né, os africanos, e parte da minha mãe, os indígenas, tá certo?
lá longe, tá? Assim, bisavô, tataravô, minha bisavó, que era indígena, né? Meus bisavós e tataravós, que eram, né, escravos. Então, assim, longe de mim, longe assim, né? Que eu falo assim, tá na quarta, terceira geração antes de mim, tá certo? Então, vamos lá? Então, pergunte aí pro seu pai, pra sua mãe, pra você saber qual é a sua descendência, né? Sabe, tem gente que tem sangue espanhol, tem gente que tem italiano misturado com africano, enfim, tá? O Brasil é isso, gente, é essa mistura de miscigenação, de etnias, de raças diferentes, e por isso deu esse povo tão bonito aí no nosso país, tá bom? Vamos lá para a página 23, olha lá. Fique por dentro. Como você acabou de estudar, apesar do povo brasileiro ser o resultado das misturas de vários grupos étnicos raciais, diferente ainda, existe muito preconceito e discriminação no nosso país e no mundo. A gente tem visto muito isso aqui, né, em geografia, a questão da discriminação até hoje, né, gente? Infelizmente, tem gente que discrimina, que tem o preconceito mesmo, as etnias aí diferentes, né? Por isso, no dia 21 de março é comemorado o Dia Internacional contra a Discriminação Racial. Vamos combater a discriminação. Como eu disse, gente, o Brasil é uma mistura de povos, de raça, de cor. E é essa mistura linda, né? E infelizmente ainda existem pessoas que discriminam, né? Que tem o preconceito, infelizmente. E isso não pode partir de nós, né? Nós temos que respeitar todos, independente da situação, da cor, da raça, enfim, nós temos que respeitar e acabou. Somos todos seres humanos, somos pessoas, né? O que pode nos diferenciar o que é um cabelo, uma cor, um olho, mas somos todos seres humanos, né? Feitos todo com a mesma, como que eu posso dizer, todos assim, feito de coração, né, feito aí com os órgãos, né, internos que nós temos. Então, assim, não existe essa diferença internamente, né? Pode existir por fora, mas internamente somos aí, né, temos um corpo que funciona. Então, o que nos diferencia é essa questão mesmo da cor, da raça, né? E isso a gente tem que respeitar, né? A gente tem que aceitar, assim, né? Que eu falo, né? Essa questão. Tem gente que não aceita porque o outro é negro, eu gosto mais do branco do que do negro. Tá bom, o problema é seu, se você gosta mais de um do que do outro, mas nós temos que o quê? Respeitar e tratar todos com muita educação, né? Sempre falo isso para os meus alunos. Infelizmente nós não estamos em sala de aula, porque com certeza a Pro traria aí um grande debate para nós, né? Mas aqui o que eu deixo mesmo como mensagem para vocês é a questão do respeito. Nós temos que respeitar, né? Independente de qualquer coisa, o respeito ele tem que prevalecer sempre, tá bom? A Organização das Nações Unidas, a ONU, elaborou um documento sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial. E o artigo diz o seguinte: então a ONU, ela elaborou um documento, tá? Sobre a discriminação racial. Olha lá. Discriminação racial significa qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada na raça, cor, descendência, origem étnica ou nacional, com a finalidade ou o efeito de impedir ou dificultar o conhecimento e exercício, em bases de igualdade, aos direitos humanos e das liberdades fundamentais nos campos políticos, econômicos, social, cultura ou qualquer outra área da vida pública. Então, gente, tem até documento, tem leis, né, que vai assim, contra a pessoa que pratica esse ato de discriminação, esse ato de preconceito. A pessoa pode ir presa. E precisava uma lei dessa? Nem precisava, né, gente? Se todos respeitassem, né? Mas infelizmente ainda tem pessoas que não respeitam essa questão racial
e tem mesmo um preconceito elaborado, uma discriminação aí elaborada, e infelizmente é isso que ela traz no coração dela. Mas é bom a gente saber que existe um documento, existe lei, para que as pessoas que praticam esse ato, né, elas podem ir presas sim, elas vão gastar um bom dinheiro aí para poder sair da prisão por conta do preconceito, ok? Dá processo, enfim, gente, é um pandedê, tá bom? E às vezes eu acho é bom, porque como que pode uma pessoa, né, ser discriminatória, a pessoa ela ser preconceituosa, né? Então assim, não sei, eu vejo assim as pessoas, né, com o coração, né? Não vejo assim, porque uma tem olho claro, outra olho escuro, um cabelo liso, outro o cabelo mais crespo, uma porque uma é negra, a outra é porque é branca, nada disso. Eu vejo, eu enxergo as pessoas com o coração, e é isso que nós temos que ver, né? O coração da pessoa, se a pessoa é bacana, simpática, se a pessoa é legal para ser seu amigo ou não, enfim, tudo isso que a gente tem que olhar, mas não discriminar, não ter um preconceito, tá certo? Com o auxílio do seu professor, junto aos colegas, façam cartazes contra a discriminação racial e coloquem na escola. Infelizmente, não estamos na escola, então essa atividade a gente não vai fazer, tá certo? Vamos para a atividade 28. Olha lá, ainda na página 23. Escreva um texto sobre a formação do povo brasileiro, tá? Não esqueça de colocar quais foram os povos que formaram essa população e suas principais contribuições, tá certo? Então, gente, eu já trouxe um texto, um pequeno texto pronto para vocês já escreverem aí, né? Quais foram a formação do povo brasileiro, né, no caso? E quais foram os povos que formaram essa população e suas principais contribuições, né? Então, assim, quem quiser já copiar, me acompanhando aí no vídeo, já pode, tá? Eu vou fazer tipo um ditado aí, imaginando que vocês estão em sala de aula e a professora está escrevendo em lousa e pedindo também a opinião de vocês. Aí a Pro já trouxe ele um pouquinho pronto, tá? Para que vocês possam aí dar início ao texto de vocês, tá bom? Então vamos lá, parágrafo, letra maiúscula, começando. O povo brasileiro foi originado a partir da miscigenação entre diferentes etnias. A população brasileira, perdão, gente, depois de etnias é ponto final, tá? Na mesma linha continua. A população brasileira é bastante miscigenada, vírgula. São inúmeras as raças, que favoreceram a formação do povo brasileiro. Ponto final, na outra linha. Os principais grupos foram os povos indígenas, vírgula, africanos, vírgula, imigrantes europeus e asiáticos. Ponto final.
na outra linha. Tendo em vista, na outra linha, tá, gente? Tendo em vista essa diversidade de raças, vírgula, culturas, vírgula, e etnias, encontramos uma grande riqueza natural. Ponto final. E aqui a gente finaliza aí o nosso textinho sobre a formação do povo brasileiro. E eu vou ler para vocês agora, olha lá. O povo brasileiro foi originado a partir da miscigenação entre diferentes etnias, ou seja, a mistura de povos, de raças. A população brasileira é bastante miscigenada, misturadas. São inúmeras as raças que favoreceram a formação do povo brasileiro. Os principais grupos foram os povos indígenas, que estavam aqui primeiro, vieram aí os africanos, vieram os imigrantes europeus, portugueses, espanhóis, enfim, tá? Tudo aquilo que a gente já viu nessa matéria, né, em história principalmente, e os asiáticos. Tendo em vista essa diversidade de raças, culturas e etnias, encontramos aí uma grande riqueza cultural, tá bom? Uma grande riqueza natural, cultural, enfim, tá certo? Então esse é o textinho que vocês podem aí pausando, né, o vídeo e escrevendo aqui nessa linha e na linha da página 24, ok? Pro, e se não dá, dá sim. Se não der, você completa no seu caderno, tá? Pode recortar uma parte e colar aqui embaixo o complemento desse textinho pequeno que a Pro elaborou, tá bom? Vamos lá? Aspectos culturais do Brasil. Vimos que o Brasil é formado pelo encontro de vários povos, pessoas que vieram para cá e possuíam um passado em comum. Viviam na mesma região e falavam a mesma língua. Cada povo que participou da formação do nosso país trouxe sua cultura, isto é, seu modo de vida, seus costumes, suas crenças e suas tradições. Isso explica por que atualmente existe uma diversidade tão grande no nosso país. Então, gente, cada povo que veio para cá e participou aí na formação do nosso país trouxe a cultura dele, trouxe o modo de vida, trouxe os costumes, as crenças e as tradições. E por isso que hoje o Brasil, o povo brasileiro é uma mistura de muitas culturas, costumes, raças, crenças, enfim, por conta da formação aí, do início, né, da formação do nosso país. Aqui tá falando que a gente deveria, né, dividir a sala em 3 grupos, mas a Pro não tá em sala de aula, eu não vou nem ler, tá bom? E aqui também não, por quê? Depois vocês leiam, tá? Porque aqui tá pedindo para Pro dividir a sala em 3 grupos, cada um desses grupos vai pesquisar sobre os povos que influenciaram sobre a cultura brasileira, tá bom? E para a gente montar uma exposição, mas como eu disse, nós não estamos em sala de aula, tá bom? Para a gente poder conhecer um pouquinho aí a formação do povo. O que vocês vão fazer? Agora no caderno, tá? Vocês vão lá no caderno, vão colocar atividade da página de História 24 e 25 e vocês vão pegar o tema imigrantes, vão escrever lá. Vão responder essas questões, tá? Quais são os grupos principais de imigrantes que vieram aqui para o Brasil? Até demarquei um texto. Olha lá. Na página 18 tem essa resposta, ó. Quem são os principais que vieram para o Brasil? Italianos, alemães, espanhóis, russos, poloneses, ucranianos, tá? Então já temos aí uma resposta para essa questão aqui. Olha lá, como e por que vieram? Também nós temos aqui uma resposta, olha lá. Olha lá, como eles vieram, gente? Aí vocês vão pesquisar. E por que eles vieram? Para trabalhar nas plantações
de café, né, no estado de São Paulo, tá? Então, assim, precisava-se de uma mão de obra, uma vez que os escravos não estavam mais trabalhando, né, como escravos, e a partir do final dessa escravidão, com a assinatura da Lei Áurea, muitos escravos, né, deixaram, né, as senzalas, deixaram mesmo as fazendas, os senhores, né, enfim, e foram para as encostas, né, como eu falei, dando formação aí às primeiras favelas. Por quê? Porque existia muita questão do preconceito racial, né, então muitos não aceitavam que o escravo trabalhasse e fosse remunerado. E por isso que vieram aí muitos imigrantes, né, europeus de lá para cá, tá? Então, como e por que vieram? Então, vocês vão ver como que esses imigrantes vieram para cá, tá? Como? De navio? Vieram como? Então, vocês vão responder. E por que vieram? Tá? Porque não tinha mão de obra, não é? Então, vocês vão responder, tá? Só pesquisar, tá, gente? Pesquisou, tem nos textos também, tá? Olha lá. Onde eles se instalaram? A maioria vieram para São Paulo, tá? Já é uma resposta, tá certo? Alguns imigrantes foram para o sul, outros foram para o norte, nordeste, mas a maioria se instalaram aqui em São Paulo, tá? Que eu fiz algumas anotações. Quais foram as suas principais contribuições para a cultura brasileira? Você vai citar uma comida, por exemplo, eu pensei nos italianos, eles trouxeram o que pra gente? A pizza. Dança, por exemplo, o fandango, a chula, que é uma dança típica do sul, que vieram trazida aí pelos europeus, tá? Música, o samba, vieram trazido aí pelos africanos, tá? A arquitetura portuguesa, se a gente vai no centro de Santana de Parnaíba, a gente vê muito, né, o centro antigo, essa construção da época do Brasil colônia, né? E essa arquitetura é típica lá de Portugal, tá? É a língua portuguesa, a arte. Então, você vai pesquisar uma de cada, tá, gente? Eu vou até marcar aqui, ó. Uma de cada, uma comida típica, uma contribuição aí, né, para a cultura brasileira, ou uma dança, uma música, né? A arquitetura, artes, assim, você não precisa nem colocar, tá? Mas a língua, uma língua que trouxe aí para nós e influenciou até hoje, que é a língua portuguesa, tá bom? Qual a contribuição dos imigrantes para a formação do nosso estado? Primeira coisa, a urbanização, né? Foi tudo urbanizado. As transformações dos antigos povoados em cidades, antigamente era só vilarejo, povoadinho, e aí tudo isso cresceu, se formou em cidades, né? O comércio, por exemplo, se não fosse aí essa troca, né, dos portugueses, aí essa questão do comércio, não tinha comércio, né, aqui no país. Então, eles trouxeram também o comércio, as técnicas agrícolas, essa questão da plantação, plantar para colher e se alimentar, também vieram aí desses povos aí, dessa contribuição em formação do nosso estado, tá bom? Então, vocês vão pesquisar questão por questão, não precisa escrever aquele textão em cada questão. Resposta, mínimo 2, 3 linhas e já tá de bom tamanho. É mais para vocês saberem mesmo essa questão da contribuição, tá bom? Olha lá, aí temos aqui os índios. Questão 1 dos índios. Como uma aldeia se organiza, né? Pensando aqui rápido, uma aldeia ela se organiza em ocas, né, em malocas. Então, ela é organizada assim, mais ou menos uma aldeia mora aí em torno de 400 pessoas, tá? Então, você vai lá pesquisar e vai colocar, tá? Isso aqui que a Pro falou e mais um pouquinho também, tá certo? Como se divide o trabalho e como a sociedade se organiza? Olha lá, o trabalho entre os índios, gente, se divide assim. Os homens, eles saem para caçar e pescar. As mulheres, elas ficam em casa cuidando dos filhos, cuidando da casa, né? E também ela faz parte aí, ela ajuda a plantar e colher, ela cuida da agricultura também, né? As mulheres indígenas, elas ajudam também na agricultura. Então, esse trabalho ele é dividido assim. O trabalho mais pesado ficam para os homens e os mais leves para as mulheres, tá bom? Que contribuição deram à nossa cultura brasileira? Várias contribuições, né, gente? Os índios trouxeram para nós. Então, vocês vão pesquisar, não precisa colocar um monte, coloquem aí duas contribuições
que os índios eles trouxeram para nós, tá bom? E escrevam aí no caderno de vocês, tá? Vamos para os negros, africanos, os escravos, né? De quais regiões da África foram trazidos? Então, você vai pesquisar lá. E aqui não tem um texto aqui também que foram, se eu não me engano, a história. São duas regiões lá da África que foram trazidas aí os escravos africanos, tá? Então você vai lá colocar de quais regiões africanas foram trazidos os escravos africanos. Então vai vir a resposta para vocês, tá? Conte um pouco da história do trabalho desenvolvido por ele desde que vieram para o Brasil. Eles vieram para trabalhar pesado, né? Então assim, as técnicas aí de agricultura eles trouxeram para nós, né? De plantar e colher também. A questão lá da exploração do ouro, eles também tinham essa prática, né? Esse trabalho era desenvolvido por eles, sem eles também o pessoal não sabia como colher o ouro lá no leito do rio que nós vimos. Pronto, falei 2, tá? Então você vai lá e pesquisa, tá? Qual trabalho foi desenvolvido aí por eles, né? É uma mão de obra bem pesada, né? Mão de obra escrava mesmo. Então, você vai colocar aqui 2, 3, tá bom? Trabalhos desenvolvidos aí pelos escravos, né? Pelos negros africanos, tá bom? Que contribuições deram à cultura brasileira? A música, por exemplo. Que música eles trouxeram para nós? Eu já citei uma lá em cima, o samba, né? A culinária eles trouxeram qual delas? A feijoada, o vatapá, o acarajé. Então, assim, são comidas que eles trouxeram para nós. As danças, então você vai pesquisar qual a dança que eles trouxeram, né, pra gente. Tem danças que foram trazidas por eles, que faz parte do Carnaval de Pernambuco, tá? Só uma dica. As lendas, essas lendas, gente, aqueles contos de mistério, são contos aí que envolvem todo o mistério, trazida por eles também, tá? Você pode colocar. E a arquitetura, né? Então, você vai ver que qual arquitetura foram trazidas aí pelos negros, tá bom? Pelos escravos aí africanos, tá certo? Monte na sua sala 3 grandes painéis e exponha os trabalhos. Aqui a gente não vai fazer, porque não estamos em sala. Então, vocês vão responder 3 questõezinhas, olha lá, de cada tópico, tá bom? 3 questões e vão fazer no caderno, tá bom? E vocês vão me mandar, gente, eu tô pedindo para vocês me mandarem, vocês não estão mandando, pois dessa vez vocês vão me mandar, porque eu vou cobrar lá no grupo, tá certo? Então, eu quero a resposta, eu quero o texto aqui, ó, tá facilitando a vida de vocês, né? Eu quero o texto aqui copiado, tá bom? E futuramente, aí, segunda-feira, eu vou solicitar a foto dessas páginas, tá bom? Então, por hoje é isso, pessoal. Um beijo a todos, fiquem com Deus, bons estudos e qualquer dúvida é só chamar que a Pro tira a dúvida de vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.